Presta atenção nesse áudio. Good morning. Good morning. Você ouviu duas vozes. Uma é real. A outra foi criada por inteligência artificial, usando só 3 segundos de gravação. 3 segundos. Isso já pode ser suficiente para uma IA copiar a sua voz de um jeito quase impossível de distinguir. O seu timbre, o seu ritmo, a forma como você puxa certas sílabas ou corta o fim das palavras sem perceber. Tudo isso pode ser capturado, copiado, reproduzido. Good morning. Em janeiro de 2024, durante uma noite comum de trabalho em Hong Kong, um funcionário do setor financeiro de uma das maiores empresas de engenharia do mundo recebeu um e-mail do escritório central, em Londres. A mensagem dizia que o diretor financeiro precisava falar com ele sobre uma transação confidencial. Ele estranhou. Achou que podia ser golpe. Quase ignorou. Só que depois veio a videochamada. Na tela estava o CFO da empresa. A voz era a mesma. O rosto era o mesmo. Os gestos pareciam certos. Até a maneira de falar, de reagir, de inclinar a cabeça, tudo parecia normal. E não era só ele. Outros colegas também estavam na chamada. Pessoas conhecidas. Gente com quem aquele funcionário já tinha trabalhado antes. Nenhum deles era real. Nas horas seguintes, esse funcionário autorizou 15 transferências bancárias para 5 contas diferentes. Valor total: 200 milhões de dólares de Hong Kong. Cerca de 25 milhões de dólares americanos. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, já era tarde. O dinheiro tinha sumido. Esse é o maior golpe com deepfake já registrado. Mas essa história não é só sobre uma fraude milionária. Ela é sobre o começo de uma nova fase do crime. E a verdade é que quase ninguém está preparado para isso. Para entender o tamanho disso, primeiro você precisa saber quem era a vítima. A empresa se chama Arup. Talvez o nome não seja familiar, mas o trabalho dela com certeza é. A Ópera de Sydney, o Etihad Stadium em Manchester, a parte estrutural da Sagrada Família em Barcelona. A Arup está por trás de projetos que ajudaram a moldar cidades inteiras. É uma multinacional britânica com quase 8 décadas de história, 18 mil funcionários e presença em dezenas de escritórios ao redor do mundo. Uma empresa desse porte perdeu 25 milhões de dólares por causa de uma chamada de vídeo. Agora vamos reconstruir esse golpe, passo a passo. Porque o que torna esse caso tão diferente não é só o valor roubado, é o método. Tudo começa com um e-mail. No início de janeiro de 2024, o funcionário, cujo nome nunca foi divulgado, recebeu uma mensagem que parecia vir do escritório de Londres. O conteúdo era simples. O CFO precisava tratar de uma operação sigilosa. Havia contas específicas, havia urgência, havia pressão. E o funcionário fez exatamente o que alguém treinado faria. Desconfiou. Esse detalhe muda tudo. Ele não caiu no e-mail. Se dependesse só do phishing, provavelmente esse golpe teria fracassado como tantos outros. Mas os criminosos tinham preparado a etapa seguinte. Eles marcaram uma videochamada. Quando o funcionário entrou na reunião, viu o CFO na tela. Ouviu a voz dele. Reconheceu o sotaque, o vocabulário, a postura. E junto dele estavam outros colegas. Todos pareciam autênticos. Todos interagiam normalmente. Faziam comentários coerentes. Respondam perguntas. Falavam como quem conhecia a empresa por dentro. Mas nada daquilo era real. Aqueles rostos eram sintéticos. Aquelas vozes eram geradas. Aqueles gestos, aqueles olhares, aquelas expressões eram simulação. Na prática, ele estava sozinho numa sala com fantasmas digitais.
E naquele contexto, sob pressão, não havia motivo aparente para duvidar do que ele via e ouvia. Então ele fez as transferências, 15 no total, para 5 contas bancárias diferentes em Hong Kong. Quando a fraude foi descoberta, possivelmente dias depois, a Arup acionou a polícia. A investigação começou, mas o dinheiro já tinha evaporado. Agora vem a parte mais preocupante. Não é que esse golpe aconteceu, é que ele pode ser repetido. E não só por grupos extremamente sofisticados. Hoje já existem ferramentas públicas, algumas gratuitas, outras muito baratas, capazes de clonar uma voz humana com um nível de fidelidade assustador, usando poucos segundos de áudio. Poucos segundos. Um story, um áudio no WhatsApp, um trecho de entrevista, um corte de podcast, um vídeo qualquer no YouTube. Se alguém falou em público por mais de alguns segundos, existe material suficiente para tentar reproduzir a voz dessa pessoa. E a barreira de entrada é baixa. Baixa demais. O pesquisador Simon Milius, do MIT, resumiu isso de um jeito brutal. Segundo ele, a tecnologia ficou tão acessível que, na prática, a barreira de entrada quase deixou de existir. Mas no caso da Arup não foi só voz clonada. Foi deepfake em vídeo, ao vivo. E embora isso exija mais técnica, já não está nem perto de ser impossível. Funciona assim. Primeiro, os criminosos coletam imagens e vídeos públicos do alvo, fotos institucionais, palestras, entrevistas, postagens em redes sociais. Depois, alimentam sistemas generativos com esse material. Esses modelos aprendem o rosto da pessoa, o movimento dos lábios, a textura da pele, a forma como ela olha, sorri, franze a testa. Na hora da chamada, alguém fala do outro lado, e o software transforma essa pessoa no executivo clonado, em tempo real. Para quem está assistindo, a diferença pode ser imperceptível. E os números mostram que isso não é exceção. Em 2023, circulavam cerca de 500 mil arquivos de deepfake na internet. Em 2025, esse número já tinha chegado a 8 milhões. É um salto absurdo. E os seres humanos, quando precisam identificar o que é falso, vão mal. Muito mal. Um estudo recente mostrou que pessoas comuns acertam deepfakes de alta qualidade em apenas 24,5% dos casos. Menos de um quarto. Pior do que confiar na sorte. E Hong Kong não foi um caso isolado. A polícia local identificou pelo menos outros 20 golpes com deepfake no mesmo período. Em parte deles, a inteligência artificial foi usada em chamadas de vídeo para solicitar dinheiro, empréstimos e autorizações financeiras. Nos Estados Unidos, o FBI registrou centenas de milhares de queixas ligadas a crimes cibernéticos em 2024, com perdas na casa dos bilhões. E relatórios mais recentes indicam que golpes com clonagem de voz já atingiram uma parcela alarmante da população. Mas talvez o ponto mais importante seja este. Esses criminosos não precisam mirar só grandes empresas. Eles podem mirar qualquer pessoa. A voz da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu melhor amigo. Uma ligação desesperada, um pedido urgente, uma história contada com a voz certa. E isso muda tudo. O FBI já apelidou uma dessas variações de golpe do avô. É quando alguém recebe uma ligação com a voz clonada de um familiar pedindo ajuda imediata. Fiança, transferência, dinheiro emergencial. Quando esse tipo de golpe chega na família comum, ele deixa de parecer uma fraude digital e passa a parecer uma tragédia pessoal. Se um profissional treinado, dentro de uma multinacional, cercado por protocolos, foi enganado por aquilo que viu e ouviu, o que acontece quando a ligação chega para sua avó?
Existem duas maneiras de olhar para o caso da Arup. A primeira é a mais confortável. Pensar que foi algo fora da curva, um caso raro, sofisticado demais para se repetir com frequência. Por esse ponto de vista, os criminosos tinham informação interna, conheciam a estrutura da empresa, sabiam quem precisava estar naquela chamada e montaram uma operação quase artesanal. Seria um golpe extraordinário. Impactante, sim, mas incomum. A segunda interpretação é bem menos tranquila. Ela sugere que o caso da Arup não foi exceção. Foi prévia. Um vislumbre do que vem pela frente. Relatórios de segurança publicados em 2025 apontaram um crescimento explosivo nas fraudes com deepfake. A expressão usada por alguns analistas foi direta: industrialização da fraude sintética. Ou seja, isso está deixando de ser manual. Os criminosos podem automatizar coleta de voz, geração de clones, roteiros de abordagem e disparo em escala. Não é mais só um golpe elaborado. É um processo. Então a pergunta deixa de ser: isso pode acontecer de novo? E passa a ser: quantas vezes isso já aconteceu, sem ninguém perceber? Porque uma empresa global como a Arup, cedo ou tarde, acaba exposta. Existe polícia, imprensa, investigação, obrigação de resposta pública. Mas e as empresas menores? E os negócios familiares? E as pessoas físicas que perdem 100 mil, 200 mil, 500 mil reais e escolhem o silêncio por vergonha? Quantos casos nunca viram notícia? A própria Arup tentou manter reserva. Quando a polícia de Hong Kong revelou o caso, o nome da empresa nem apareceu de início. Só meses depois, quando a imprensa identificou a companhia, veio a confirmação oficial de que vozes e imagens falsas tinham sido usadas. Sem muitos detalhes, sem nomes, sem respostas completas. E existe um ponto nessa história que continua perturbador. Até hoje, ninguém foi preso. 25 milhões de dólares, 5 contas bancárias, transferências rastreáveis. E ainda assim, nenhum responsável identificado publicamente. O dinheiro provavelmente percorreu contas intermediárias, foi fragmentado, convertido, lavado, dissolvido em camadas digitais até desaparecer. A investigação continua, mas o tempo joga contra. Durante quase toda a história humana, a voz foi prova de identidade. Muito antes de senhas, documentos, biometria ou DNA, reconhecer a voz de alguém era uma das formas mais básicas e mais confiáveis de saber com quem estávamos falando. Você reconhece uma pessoa querida em segundos, pelo tom, pelo ritmo, pela risada, pela respiração entre as frases. Agora, pela primeira vez, essa confiança está ruindo. Não por ingenuidade, não por falta de atenção, mas porque surgiram máquinas capazes de imitar gente de um jeito que o cérebro humano simplesmente não foi feito para detectar. O funcionário da Arup não foi burro, não foi descuidado. Ele foi humano. Confiou naquilo que viu, confiou naquilo que ouviu, e dessa vez os sentidos falharam. O que assusta não é só o golpe em si, é a velocidade. Há poucos anos, criar um deepfake convincente exigia tempo, conhecimento técnico e muito processamento. Agora, isso está cada vez mais rápido, mais barato e mais acessível. E mesmo assim, a maioria das pessoas ainda age como se ouvir a voz de alguém fosse prova suficiente de autenticidade. A Arup perdeu 25 milhões de dólares e continuou de pé. Uma empresa desse tamanho suporta o golpe. Mas e quem não suporta? E o pequeno negócio que perde tudo? E a família que transfere as economias de uma vida? E o funcionário que autoriza um pagamento porque acreditou estar falando com o próprio chefe? Para essas pessoas, não existe nota oficial dizendo que as operações não foram afetadas. Existe só o prejuízo. E o silêncio depois dele. Tem uma pergunta que fica ecoando depois de tudo isso. Se qualquer voz pode ser copiada,
Se qualquer rosto pode ser recriado, e se o nosso cérebro não consegue mais confiar totalmente no que vê e no que ouve, em quem você confia? Nenhuma prisão foi feita, o dinheiro nunca foi recuperado, e a tecnologia continua evoluindo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha entendido o tamanho do problema. Então me diz nos comentários. Depois de ver tudo isso, você confiaria numa videochamada com seu chefe, sem confirmar por outro canal? Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém, porque às vezes a melhor defesa contra um golpe é saber que ele existe.